Ei, quinto ano, tudo bem? Vamos começar então a mais uma semana de correções, sempre começando por português. Aí eu pedi para fazer das páginas 53 e 58. 53 tem o mapa do Brasil aí, com os estados, para vocês observarem como que é chamado, né? Quem nasceu em cada estado. Página 54. Tá falando, explicando aí o que é adjetivo pátrio, que eu falei com vocês. Aí, questão 1. Qual é o nome dado às pessoas que nasceram na sua cidade? Então, eu coloquei 3 opções aí, porque eu não sei onde todo mundo nasceu, então eu coloquei onde mais ou menos vocês já me falaram. Quem nasce em Belo Horizonte, Belo Horizontino. Quem nasce em Contagem, Contagense. Quem nasce em Nova Lima, Nova Limense, ok? Número 2. Relacionar a segunda coluna, de acordo com a primeira, de como são chamadas as pessoas que nasceram em determinados países aí. Embaixo está falando sobre nacionalidade e naturalidade, que nacionalidade indica o país onde a pessoa nasceu, né? E naturalidade, a cidade e o estado de onde a pessoa é. Na página 55 era o roteiro de viagem para vocês lerem. E 56, as questões sobre o texto. Então, o texto 3 apresenta um destino específico de viagem. Por quê? Não. Ele orienta o leitor a escolher um destino. Número 2. Para chegar ao destino de viagem escolhido, o leitor é orientado a ir de avião, no caso do texto lá. 3. As dicas e orientações que o texto apresenta são atitudes que o viajante deve tomar antes, depois ou quando chegar ao destino escolhido e justificar. Então, no caso lá, é antes, pois elas servem para o leitor se organizar. 4. No item destino, é orientado ao leitor verificar a estação do ano. Então, gente, quando a pessoa vai viajar, é bom saber como que vai estar o tempo no lugar lá que ela vai, qual estação que vai estar. É bom sempre a gente prevenir, né? Então, qual uma coisa, então, que eu coloquei para a gente saber esse tipo de informação que é importante? Para saber, por exemplo, que tipo de roupa levar. Porque, vamos supor, eu vou para um lugar que vai fazer um frio de matar. E não pesquiso antes, não procuro saber e levo só roupa de calor. Chegar lá, vou morrer, né? Então, letra B. Cite 3 fenômenos naturais dos quais o texto poderia estar aconselhando o leitor a fugir. Citei aí mais de 3. Chuvas intensas, furacão, tsunami, terremoto. Certinho? Página 57. O título, roteiro de viagem, está apropriado para o texto? E justificar. Eu coloquei sim, pois ele já informa do que se trata o texto. O próprio título já está falando do que o texto se trata. Questão 6. Você acha importante para o viajante fazer o que orienta o item 6 desse roteiro de viagem? Então, aí, a resposta, no caso, seria pessoal, tá, gente? Mas eu coloquei uma sugestão aí, porque ajuda o viajante a obter informações sobre o lugar, correto? 7. No item localização, o que significa fazer a agenda da viagem? Coloquei escolher e organizar a rota, horário e dia de passeios. Então, vai fazer um cronograma. Por dentro do gênero, o texto roteiro de viagem tem como principal finalidade ajudar o leitor a planejar uma viagem. Questão 2. É importante para quem quer fazer uma viagem ler e ter em mãos um texto como esse? E para quê? Por quê? Sim, pois ele orienta o leitor a planejar a sua viagem. Então, aí é o óbvio, né, gente? Questão 3 da página 58. Transcreva do texto 5 palavras que indicam uma ação a ser realizada pelo leitor. Ação é o que mesmo, gente? Verbo. Então, eu coloquei aí algumas.
escolha, fuja, chegue, tome. Então, tem várias outras, desde que seja verbo. 4. O texto 3 é um roteiro de viagem pelo fato de apresentar características e objetivos comunicativos. Mentira, cadê? Objetivo e objetivo comunicado típicos desse gênero. Vou ler de novo, tá, gente? O texto 3 é um roteiro de viagem pelo fato de apresentar características e objetivo comunicativo típicos desse gênero. Justifique a afirmação anterior. Então, a minha justificativa foi: o texto usa verbos no imperativo, direcionando as ações do leitor. O que seria verbos no imperativo? É esse tipo que eu coloquei acima aí. Escolha, fuja, chegue, tome. Está como se fosse dando uma ordem para a pessoa. Por isso que a gente percebe que é um texto que ele apresenta essas características aí. Então, aí embaixo só tem uma faixinha aí. O gênero textual roteiro de viagem tem por objetivo instruir, orientar as pessoas sobre como planejar e organizar uma viagem, ok? Então, é só isso, todo mundo corrigindo, não deixem nada sem corrigir, tá bom, gente? Um beijão para vocês.